Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 6 de janeiro de 2025. Agora são aproximadamente 9h24 desta segunda-feira, começo de semana. Rapidamente passando pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Tivemos um dia em direções opostas. Dow Jones acabou praticamente ficando no 0 a 0, recuo de 0,06. S&P uma alta de 0,58 e a Nasdaq, nossa bolsa de tecnologia, subindo aí 1,25. Nós não tivemos nenhum evento econômico de relevância pré-agendado em nosso calendário. Partindo aqui para o Bitcoin, pessoal, preço a mercado 102.230 aproximadamente. Chegou a subir aí no diário aproximadamente 4%. Então vamos dar uma olhada, ver o que rolou de sexta para cá e as perspectivas aí para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, rapidamente vamos manter aqui o tempo gráfico diário. A gente identificou aqui uma possibilidade do mercado ficar mais lateralizado em vista da queda de volume acentuada que ocorre a partir das 6 horas da tarde na sexta-feira. Eventualmente no sábado, nós sabemos que o mercado também tende a ficar em consolidação. Ao mesmo tempo, nós traçamos aí uma região de preço na qual sabíamos o grande conflito de interesses que haveria nessa proximidade, né? No caso, por parte dos compradores, em vista aí da estrutura ascendente que o preço vem se desenvolvendo ao longo dos últimos dias. Então, pessoal, foi colocado ali na proximidade dos 97 mil aos 96.800 aproximadamente, a região na qual nós deveríamos acompanhar aquilo que seria formado ao que tange o candlestick e ao que tange ao volume. Então, basicamente, essa região fazia alusão à abertura e o fechamento desses dois candlesticks, no caso na sexta-feira e o outro na quinta-feira. Ao mesmo tempo, também naquela ocasião utilizávamos a média de 20 períodos. Por se tratar de uma média flutuante, obviamente ao longo dos dias ela vai se corrigindo. Eventualmente estava ali na proximidade dos 96.800 e ao que se percebe, pessoal, o mercado ele de fato veio na proximidade aqui da nossa região, chegou aqui a beirar os 97.200 aproximadamente, e você percebe que no tempo gráfico de 4 horas, os compradores já tentaram manter aqui o preço acima da média, criando aí novamente uma ascendência. Então, basicamente, talvez tenha sido o gatilho aqui nesse candlestick, que teve a abertura às 9 da manhã. Percebe-se que o volume comprador ele já prevaleceu maior em relação ao candlestick anterior, que foi prevalência de venda. Talvez aqui já tenha sido o gatilho, obviamente, a maior parte do volume se desencadeou aí ao longo da tarde, que na esmagadora maioria das vezes é o que acontece aos domingos. Então, basicamente, pessoal, os compradores continuaram a ascendência, né, a estrutura do preço que já vem sendo formada aí ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, e basicamente veio a nossa resistência primária, teoricamente era o nosso alvo primário, que era na proximidade dos 100 mil. Ao mesmo tempo, iríamos colher aí algumas evidências, né, condicionantes ao ponto de entender o momento para tentar antecipar a movimentação do preço. Obviamente veio com muita rapidez, com muita força, os compradores de fato querendo aí alcançar novos níveis de preço,
basicamente estamos na proximidade aí da nossa segunda resistência, da nossa segunda referência aqui no gráfico, mas você percebe que de fato houve aqui, né, uma movimentação por parte dos vendedores, porque trata-se de uma região importante e você percebe aí o respeito mútuo, né, das nossas marcações, teoricamente, também trazendo aí oportunidade para você, né, que procura muitas vezes operações corriqueiras aí no seu dia a dia. Então percebe-se que houve uma bateção de cabeça para posteriormente o rompimento. Obviamente, com a confirmação do preço acima, torna-se um novo suporte, nossa nova referência de suporte. Fazemos a alteração e, obviamente, a gente tem aí uma grande probabilidade de fato de buscar a nossa resistência aqui secundária na proximidade do 104, obviamente, ao que parece, a confirmação aqui do 102,5, né, do rompimento com fechamento acima, deverá de fato aí ser formado um suporte teoricamente mais fraco pela proximidade do preço, mas é o que parece nesse momento aí um entrave na maior proximidade aqui do preço a mercado, né? Então você vê que o preço ele já veio algumas vezes aqui, não consegue ultrapassar essa região, teoricamente, rompendo, né, confirmando o rompimento, os compradores deverão atuar segurando o preço acima para posteriormente buscarmos ali a nossa resistência secundária. Porém, vamos atualizar o nível de preço na qual estamos esperando aí a sua proximidade, porque basicamente, pessoal, quando a gente olha aqui um tempo gráfico maior, por exemplo, o semanal, a gente está utilizando a máxima desse candle aqui como uma referência mais forte. Teoricamente, acho que faz mais sentido a gente utilizar a abertura e o fechamento dessas 2 semanas, onde a gente vai trazer a nossa referência aqui para a região dos 104,5 aproximadamente. Teoricamente é o que faz mais sentido aí a gente ter uma eventual retração. Obviamente vamos colher algumas evidências condicionantes ao ponto de tentar aí antecipar a movimentação do preço. Basicamente esse é o cenário, pessoal. A gente teve um dia bastante positivo. Já no domingo aí, gatilhos acionados, né? Teoricamente já vimos aí uma estrutura totalmente ascendente. Fizemos a identificação desde esse nível de preço aqui, na proximidade aqui dos 92, 91,5, né? Com a ascendência desses fundos. E lá estamos aí na busca por níveis superiores e, ao que parece, aí rompendo essa mini resistência aqui na região dos 102,5. Os compradores deverão manter o preço acima na iminência de buscar aqui nossa resistência secundária ou nosso alvo secundário. Então, vamos acompanhar de perto. Esses são os níveis a serem acompanhados. Isso é o que está rolando no mercado hoje, segunda-feira, dia 6. E para fechar aqui a nossa análise, vamos dar uma olhadinha rapidamente no livro. O livro é bastante diluído. Ao que se percebe, na região dos 105 mil, a gente tem um acúmulo maior de lotes, são quase 18 milhões de dólares a serem comprados a esse nível. E na proximidade dos 107, 11 milhões de dólares. Então, teoricamente, são barreiras menos efetivas. Obviamente, é bom ressaltar, né, esses níveis de preço que são compartilhados aqui em tempo real, mas, no geral, bastante diluído aí, seja para os vendedores, seja para os compradores. Beleza, pessoal? Então é isso. De olho na tela. A gente retorna amanhã. Agradeço sua presença novamente aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você e um grande abraço.